Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos à fase 2 do nosso plano emergencial. Eu senti a necessidade de montar essa evolução desse projeto de plano emergencial para que as empresas consigam orientar melhor as suas ações. Vocês viram aí no próprio plano emergencial que a estruturação dos seus passos faz com que você fique mais assertivo, né? E isso ajuda a transformar aí a sua caminhada numa caminhada com menos risco. E aí eu percebi que nessa virada de página, desde que eu lancei o plano emergencial até agora, muita gente está com muita dificuldade de interagir com os seus clientes, com os seus mercados, né? Uma dificuldade muito grande de passar a visão da empresa, e muitas empresas estão fazendo isso de forma equivocada. E aí resolvi fazer esse material aqui também para ajudar aí a vocês nesse formato de comunicação, para que vocês possam defender ainda mais o seu posicionamento de uma forma estruturada e não de qualquer jeito, porque isso esbarra na marca, esbarra na imagem do negócio e impacta diretamente na sua proposta de valor, o que pode acarretar em uma maior dificuldade a médio prazo quando você tiver que recuperar aí a sua imagem frente ao seu segmento. Então, da mesma forma como aconteceu no plano emergencial, o que vai acontecer aqui? Eu vou estar conversando com essa câmera diretamente, em alguns momentos eu vou ter que olhar para o lado para poder ver os slides que vão entrar e projetar aqui na tela, e slide a slide eu vou comentando o processo que você precisa fazer para poder realizar isso aí na sua empresa. Lembrando o seguinte, você que está assistindo o vídeo, você precisa fazer o download da apostila e você precisa fazer o download da nossa planilha de Excel, porque é na planilha de Excel que você vai construir o planejamento, ok? Então vamos lá, vamos entrar agora na apresentação, vamos direto ao ponto. Olhando aqui na tela 2, vamos conhecer o cenário atual. Esse cenário ele vai mostrar exatamente o que as empresas estão fazendo de forma equivocada nesse momento, onde eles precisam ter mais alinhamento com a sua própria identidade. Então, o primeiro ponto aqui a ser levantado é: as academias estão publicando textos oficiais e sem emoção. Estão pegando os materiais que o governo, que a prefeitura ou que outras pessoas estão construindo sobre esse momento que a gente está vivendo e estão copiando e colando isso na íntegra. E não estão trazendo uma identidade, uma empatia com o seu consumidor. É fundamental que você consiga entregar a sua identidade no seu formato de comunicação, para que as pessoas, para os seus clientes, continuem identificando que é você. Uma empresa é como se fosse uma pessoa, ela tem voz, ela tem comportamento, ela tem opinião, ela tem discernimento, ela trabalha, né, esses movimentos de comunicação como se fosse um ser humano normal. Então, o momento agora, se você sempre se comunicou com os seus consumidores de uma forma mais despojada, o momento agora é de trazer essa informação também com características despojadas. Se você sempre utilizou uma linguagem mais coloquial, você vai utilizar isso com uma linguagem mais coloquial. Se você tem uma identidade mais jovial, vai utilizar as palavras que se comunicam diretamente com esse público. Então isso é fundamental, né? Primeiro, está todo mundo errando, a maioria deles, né, estão errando porque estão publicando essas informações oficiais sem ter um pouco o DNA do negócio ali dentro. Ainda está faltando um pouco do discurso de humanização. Tá muita gente publicando ainda: olha, fomos obrigados a fechar, não podemos te atender. Existe um outro lado que está por trás dessa história. Os nossos clientes estão sensíveis, então é preciso mostrar um pouco mais de sensibilidade nesse momento. É a hora de conscientização, é a hora de apoio, de unir forças para fazer com que a mecânica ajude a gente a sair desse buraco de uma forma mais rápida. Interessante também falar sobre o tom de voz. Quando você copia um material que alguém colocou na internet, pode ter sido uma outra academia, pode ter sido um concorrente, e cola esse material, você perde a sua identidade, né? É preciso montar
a sua própria linha de trabalho, para que as pessoas consigam entender que é você que está mandando esse recado, né? Tem pessoas que estão pegando os vídeos das outras empresas, estão mudando as logomarcas dos vídeos para apresentar esses vídeos como se fossem seus. Então, esse momento é a hora da gente trabalhar isso de forma estratégica. Aqui vocês estão ouvindo? Olha só como é que tá louco, né? Parece que eu estou vivendo aquele momento Robocop, né? Enquanto eu estou fazendo o vídeo, eu não vou pausar porque eu acho que isso faz parte da situação que a gente está vivendo. Tem um carro da prefeitura passando aqui na rua com aqueles megafones falando para a população voltar para as casas, que a gente está em toque de recolher. Surreal, né? Então é exatamente isso que eu estou falando. As pessoas estão se comunicando aqui. O cara está passando, fazendo aquela voz louca aqui de seriedade da prefeitura com um tom mais forte para que as pessoas acreditem e vão para as casas, né? Para que elas não fiquem passeando. Tem muita gente que está andando na rua, fazendo exercício, está achando que está de férias. Então é hora de adequar o tom ao seu mercado. E com base nesse movimento de tom também, é fundamental que você planeje o que você vai fazer. Então é isso que a gente vai fazer, né? Esse é o nosso cenário. Muitas academias, vou botar aqui em tela cheia para vocês de novo. Muitas academias replicando textos oficiais sem colocar o seu DNA. Não está tendo um discurso de envolvimento com o propósito de melhoria. Muita gente está falando somente sobre a obrigação de fechar. O tom de voz está muito igual ao resto do mercado, porque as pessoas estão copiando e clonando as mensagens ao invés de construírem as próprias mensagens e não estão fazendo nenhum planejamento de comunicação, o que vai atrapalhar aí na hora de envolver os seus clientes. Bom, qual foi o caminho que eu montei para a gente passar aqui hoje? Esse caminho ele vai passar por 4 grandes momentos. No primeiro momento a gente vai falar sobre propósito, depois a gente vai falar sobre humanização. No terceiro momento a gente vai falar sobre tom de voz e no último momento a gente vai falar, enfim, do cronograma, como você vai consolidar tudo isso para botar em prática, beleza? Como eu falei anteriormente, para você poder realizar esse planejamento, você precisa baixar a planilha, porque é nessa planilha que você vai construir a sua metodologia. Essa planilha ela tem 2 abas. A primeira aba, você vai ter ali nela o propósito, a humanização e o tom de voz. Na segunda aba dessa planilha, você vai ter todo o cronograma. E esse cronograma foi separado aí para você trabalhar 4 semanas, né? Então você tem aí praticamente um mês para trabalhar com ações diárias para você realizar aí no seu empreendimento, beleza? Então, voltando aqui para o nosso avanço, a gente vai falar primeiramente de propósito. Muita gente pergunta o que é o propósito e aqui tem uma definição. O que eu vou fazer com vocês? Vou alinhar isso aqui agora com todo mundo que está vendo o vídeo. Galera, eu não vou ficar lendo ali os itens do material. O material está aí para você poder estudar. Eu vou falar sobre a essência dessa ferramenta. Depois você lê aí o que é o propósito, o que ele significa, quais são as definições. Mas na prática, agora é a hora de a gente buscar a alma do negócio. E a alma do negócio está muito associada também à alma de quem lidera. Então, nesse momento, você vai começar a refletir sobre quais são os seus principais objetivos como líder. O que fez você estar à frente desse negócio agora, desse movimento? Por que é você a pessoa que está aí representando? Quem são as pessoas que estão no seu ecossistema? Ou seja, a sua empresa ela não está sozinha no mundo. Você tem os colaboradores, você tem fornecedores, você tem parceiros, você tem a sua comunidade local, você tem outros players que estão em outros lugares, tem os concorrentes, todo mundo faz parte do seu ecossistema. Então, na hora de construir o seu propósito, você vai ter que botar ali quais são os seus principais objetivos como líder, porque o propósito do negócio ele é balizado pelo propósito que está liderando. Quem está no seu ecossistema e qual é a sua preocupação com o seu ecossistema? E, por fim, qual é o propósito do empreendimento? Aqui, nessa parte, você vai apresentar pelo que a sua empresa luta, qual é a sua missão, o que você veio realizar no mundo. Entenda que as empresas fogem da competição por igualdade quando tem uma própria identidade. E a identidade ela é representada pelo propósito, pela tua essência, por aquilo que você é. Então esse momento é o seguinte, mergulhe nessa etapa
para você poder construir qual é o seu propósito aí. E ele lembra que ele precisa vir também da liderança. Então, quem vai liderar essa situação de emergência que está acontecendo agora na sua academia? Qual é o propósito, qual é o objetivo dessa pessoa como líder? Porque isso vai dar o DNA da ação. Com base nisso, quem está no seu ecossistema e como essas pessoas serão influenciadas? E, por fim, o propósito do empreendimento, que ele reflete a identidade do todo. Por que a gente está falando de propósito nesse momento? Porque é fundamental trazer essa referência da alma do negócio, para que as pessoas não enxerguem a sua empresa somente como um agrupamento de aparelhos, né? Alter, plá, tijolo. Não, cara, a gente tem que ter a alma do negócio ali, a essência, aquilo que ele faz de diferente. Então, esse momento que você vai estruturar todo o seu passo. Vou voltar aqui para a tela cheia, porque você tem aqui uma apresentação de qual é a importância da construção do propósito para a crise, e eu apresento aqui logo depois, na sequência, a planilha. Você vai ver que na planilha ela foi separada por quadrantes. Deixa eu botar minha carinha aqui, não vou tampar muito o espaço não. Seguinte, você vai ver que na planilha de Excel você tem um espaço embaixo ali. E tem ali, aqui ó, tem um lembrete do que você vai colocar aí embaixo. Então ó, no propósito do empreendedor, o que você vai botar? Você vai botar aí qual é a sua história, o que você está tocando, quais são os seus principais objetivos. Quando você vai para o seu ecossistema, você vai apresentar ali qual é o impacto do propósito de quem está liderando, como é que funciona isso na relação com o seu ambiente, com a sociedade, com seus fornecedores, com seus colaboradores. Uma empresa está antenada com tudo isso. Depois, por fim, a gente vai falar sobre qual é o propósito do empreendimento, porque ele está associado ao propósito do empreendedor, do líder, e ele está associado ao seu ecossistema. E você vai dar a alma ali da história. Então, quando você terminar de responder essas perguntas, na sua planilha, você vai ter a estrutura do propósito montada, porque ela sempre faz esse caminho. Vem do líder, vai para o ecossistema e chega no empreendimento. Então, responda aí dentro da planilha essa correlação para que você tenha a base para a gente chegar na linha de comunicação um pouco mais à frente. Beleza? Então, vamos voltar aqui para a nossa tela cheia e avançar na metodologia, porque agora a gente vai falar sobre humanização. Como eu fiz no propósito, eu também não vou ficar explicando aqui, letra a letra, o que é a humanização. Mas, na sua essência, é trazer as estratégias empresariais, as estratégias de comunicação para uma realidade mais empática, para o nosso dia a dia, para que não vire somente posts em Facebook, Instagram ou em disparo de e-mail marketing, que as pessoas entendam que por trás do seu CNPJ tem um monte de gente ali que está preparada para cuidar dessas pessoas, né? As empresas, elas precisam mostrar que atrás da operação existe coração. E aí o nome disso, cara, é humanização. E é o que está faltando nesse momento. Muitos comunicados completamente distorcidos, informações totalmente truncadas, os clientes perdidos, todo mundo sem saber o que fazer. A hora agora é botar o pé no chão para poder realizar cada uma dessas etapas. E isso passa total pelo conceito de humanização. Então eu vou fechar aqui minha telinha para que fique mais nítido o que está na tela. A humanização eu distribuí aqui em 3 pilares. Primeiro, nas crenças. Você vai botar aqui em tudo aquilo que você acredita e como isso que você acredita influencia as suas ações. E aí você vai lembrar daquelas histórias de planejamento estratégico que as empresas precisam definir os seus valores. E você vai botar tudo aquilo que você que orienta os seus passos, aquilo que você não abre mão, aquilo que faz parte do seu movimento ético, aquilo pelo qual você luta dentro da sua estrutura. E por fim, quem são as pessoas que estão envolvidas nesse processo, como essas pessoas podem ajudar ainda mais a alavancarem a imagem da empresa para o mercado. Então, o humanizar é apresentar suas crenças, apresentar naquilo que você traz como essência e apresentar o seu time, para que as pessoas possam parar de enxergar somente uma logomarca num comunicado e elas comecem a enxergar você, o líder, né? O seu colaborador, o
o rapaz que toma conta, né, da limpeza, o rapaz que toma conta do estacionamento, a pessoa que é responsável pelas vendas, botar o professor de cara com o cliente, botar o coordenador mandando uma mensagem. É hora de botar as pessoas no material, cara. Não dá para usar foto gringa mostrando os caras do, sei lá, do Equador, da Dinamarca no seu material. É hora da gente ter pessoas reais nos nossos materiais, falando exatamente o que elas pensam, humanizando o processo, dando veracidade para tudo que você está falando. Então, a hora de reagir para esse lado tem total relação com a empatia. Fazer com que o seu cliente consiga visualizar em você a verdade, entender que você está lutando para trazer transparência para esse processo tão crítico que a gente está vivendo. Então a hora é de trazer aí para perto todos os colaboradores, botar a opinião deles nesse movimento, trazer pessoas para poder agrupar ainda mais essa ideia de humanização. Beleza? Vou voltar aqui para a nossa telinha porque a gente vai avançar para o processo e você vai ver que lá na planilha você tem essa etapa de humanização dividida também nessas 3 colunas aí. Você vai ter as crenças, os valores e as pessoas. Então, nas crenças você vai descrever no que a empresa acredita. Nos valores, o que baliza os seus passos, o que você tem ali como essência. E nas pessoas, quem são essas pessoas que te representam? Quem são as pessoas que mostram que você não é mais um número no movimento do seu CNPJ, que você não é mais um prédio com um monte de equipamento entulhado, que ali tem alma, e isso depende totalmente da sua estratégia de humanização. Então a gente está falando aqui de dar vida para os negócios. Pare de montar esses comunicados oficiais com esse formato de boletim do caos. A hora é agora de botar a cara, de mostrar como as coisas estão acontecendo. Ok? Vamos voltar agora para a metodologia, porque a gente vai para o próximo passo. E aqui a gente vai falar sobre tom de voz. Particularmente, eu gosto muito dessa etapa, porque ela fala sobre o DNA do negócio, sobre como o cliente vai enxergar a diferença entre você e o seu concorrente, como ele vai identificar quem você é. Isso tudo parte sim do tom de voz, da forma que você se comunica. E para falar sobre tom de voz, não tem como a gente não falar dos arquétipos. Vou fechar minha janelinha aqui para você poder ver todos os arquétipos. Os arquétipos são essas figuras, né, que têm comportamentos diversificados e eles representam a identidade, a personalidade da sua marca, da sua empresa, daquilo que você faz. A ideia é que o arquétipo ele traga ali traços da forma de se comunicar. Ele traz o tom de voz para você poder conversar com todo mundo. Você vai ver aí que a gente tem 12 arquétipos. A ideia agora é você estudar esses arquétipos para poder, com base nesse estudo, identificar qual é aquele que mais se enquadra no seu perfil de negócio. Eu vou compartilhar a tela aqui e vou passar rápido para você ver que eu botei todos os perfis de arquétipo aqui. Não é o momento de eu ficar explicando um a um, porque são 12 perfis e a gente vai ficar aqui 50 horas. O momento agora não é esse. No momento de crise a gente tem que ter agilidade. E como é que vai funcionar? Aqui eu expliquei todos os arquétipos nos slides a seguir. Você vai estudar todos eles com base no que você escreveu no seu propósito, com base no que você escreveu na humanização, você vai conseguir identificar qual desses arquétipos, nesse momento, se identifica mais com a sua empresa. E com base na descrição desse arquétipo que você vai ter aí, você vai entender qual o tom de voz que você precisa usar com os seus clientes. Então vou voltar aqui para a página principal para você ver como é que vão acontecer as fichas. Lembrando aqui, como eu falei, né? Você vai ter aqui, dentro desse movimento, a primeira parte da planilha falando sobre o propósito. Depois você tem aqui a união da humanização. Tudo isso vai dar o teu tom de voz e vai te ajudar a formar o seu arquétipo. E depois, com base no seu arquétipo, você vai construir os seus slogans. Ok? Então vamos lá. Primeiro arquétipo, o inocente. Tá vendo aqui a estrutura do material? Ele está todo enquadrado, todo distribuído dessa forma mais organizada. Depois a gente vai ter o explorador, depois a gente vai ter o sábio. Cara, todos os arquétipos estão aqui
muito bem explicados. Então agora é o seguinte, é a hora de você depois estudar o material com calma para identificar aqui qual é o seu arquétipo. Lembrando que a resposta do arquétipo ela vai aparecer tendo como base o seu propósito. Então, se você ignorou a etapa propósito, se você ignorou a etapa humanização, na hora de montar o seu arquétipo, pode ser que você escolha um personagem ou um tom de voz que não tenha sintonia com o que você é. Cara, olha só, o propósito ele mostra a tua alma, o teu DNA. A humanização ela mostra que você precisa trazer uma linguagem mais próxima possível da realidade do seu consumidor, mostrando que a empresa é feita por pessoas que estão sofrendo esse mesmo movimento e que agora, com a sua estruturação de passos, você vai conseguir identificar como se comunicar da melhor forma possível. E se você não tem sintonia entre o propósito e a humanização, possivelmente o seu arquétipo vai ficar distorcido. E aí, quando você consegue atender às expectativas e identificar o seu arquétipo, no exemplo aqui eu botei que, por exemplo, o arquétipo ideal era o prestativo, e aí você começa a pensar em qual é o slogan que você pode trabalhar. Então, por exemplo, de acordo com o arquétipo do prestativo, que é aquele que está sempre solícito a ajudar, está sempre disposto a apoiar, em cada momento ele está do lado do cliente, ele é ali, né, aquela pessoa extremamente atenciosa, é como a sua empresa se comporta, né? É uma empresa que acolhe os clientes, e aí você criou esse slogan aqui, ao seu lado, nos maiores desafios, e agora não seria diferente. Então, quando você olha para o arquétipo direciona o slogan. Mas como o arquétipo foi construído com base no conceito de humanização, e o conceito de humanização foi construído com base no seu propósito, está tudo encadeado, desde o propósito até o slogan. Ou seja, você agora está construindo uma sintonia entre a necessidade de se comunicar de forma eficiente e o seu ambiente e o seu negócio, a sua estrutura. Fechado? Então vamos olhar agora para a sequência do nosso material, porque vocês vão ver aqui como é que se monta o cronograma. Na hora da montagem do cronograma, você vai entender que ele foi montado para atender o seu ecossistema. E o seu ecossistema principal está aqui. No meio do teu processo, o seu cronograma precisa atender os seus consumidores, seu público-alvo, seu cliente, seus clientes, as pessoas que compram de você. E em volta do seu ecossistema estão seus colaboradores, aquelas pessoas que fazem parte da sua família. E o seu cronograma de ação, ele tem que trazer voz também para essas pessoas. E por fim, num âmbito maior, a sociedade está ali fazendo esse cerceamento do seu ecossistema. Então, se você for olhar aí para esse desenho, você vai entender. O seu cliente está sempre no centro de tudo. O seu colaborador, principalmente como somos uma empresa de serviço, eles fazem parte desse movimento de entregar tudo que você faz para o seu cliente. E a sociedade é o teu ecossistema ali, todo mundo que faz parte da sua região, ou então que sofre e gera impacto no seu modelo de negócio, que está ali dentro do jogo juntamente com você. Bom, vamos voltar aqui para a operação, porque, deixa eu fechar minha telinha aqui, porque para entrar na aba do cronograma, você vai ter que clicar lá embaixo, tá vendo que agora o Excel tem uma segunda aba, e quando você clicar para ver o cronograma, vai abrir uma planilha enorme, né? Tu vê aqui que eu vou voltar aqui para você ver que a planilha é gigantesca, cara. Tem 4 semanas aqui, a planilha está separada por dia. E aí você vai ver esse mapa principal aqui, ó. Vou combinar com vocês o seguinte, eu vou deixar a telinha aberta aqui com vocês até o formas de divulgação. Depois, quando for apresentar os itens de baixo, eu fecho para você ver a planilha como um todo. Mas você, com a planilha de Excel aberta aí, consegue entender exatamente o que a gente vai fazer. Bom, lá no topo da planilha, você vai ver que aqui, ó, a gente está falando sobre o slogan. Lá você construiu o slogan lá atrás de acordo com o teu arquétipo. Cola o slogan aqui, porque ele vai balizar o seu pensamento. É muito importante olhar o slogan ali em cima para você dar tom para a sua mensagem. E aqui eu tenho a primeira semana de ação, como ela vai acontecer. E eu distribuí a semana de segunda a domingo. E aí você vai olhar aqui primeiro o alvo. Cara, na segunda-feira eu vou conversar com quem? Com o meu público-alvo, com o meu cliente ou com esse cliente. Então você vai vir aqui
vai botar, por exemplo, vou conversar com o meu cliente que está em casa agora, está com medo, cara, e não sabe o que vai acontecer. E que mensagem eu vou passar para o meu cliente? Eu vou passar uma mensagem de esperança, de que ele pode contar com a gente, que a gente vai estar ao lado dele nos momentos mais difíceis. E quais são as minhas metas? O que eu quero com essa ação? Cara, quando eu disparar essa ação por WhatsApp, ou e-mail marketing e tal, eu quero pelo menos 300 acessos ao nosso site, onde lá tem uma página do nosso blog que fala sobre como fazer os exercícios em casa nesse momento extremo de coronavírus, né? Embaixo tem aqui como você vai divulgar tudo isso. Olha, eu posso divulgar por WhatsApp, eu posso fazer um grupo de Telegram, eu posso botar no Facebook, eu posso ter um canal no YouTube. Agora os formatos de comunicação estão diversos. Vou fechar minha telinha conforme eu prometi para vocês verem o material inteiro, beleza? Depois disso vocês vão ver aqui, ó, quais são os recursos necessários. O que você precisa? De pessoas, de arte, o que você vai precisar para realizar isso? Cara, quanto vai custar? Se você tiver que botar um anúncio no Facebook, patrocinar um post, ou botar no Google Ads, ou então comprar um brinde, quanto isso vai custar? Quem é o responsável por essa ação nesse dia? Pô, a Jaqueline vai ser responsável por botar esse post no Instagram. Alguma observação? Sim, temos algumas observações. Os nossos personas do público-alvo, né, que não vão ser atendidos nessa campanha agora, vão ser atendidos numa campanha específica no dia seguinte. Mas aqui a gente pode botar no nosso material uma frase. Você que não conhece a nossa academia ainda, clique aqui para conhecer e entender o que a gente está fazendo pelos nossos clientes. Então, quando você olha para a planilha inteira completa aqui, vou voltar aqui para a telinha dividida. Quando você olha ela inteira completa, o que a gente quer fazer? Eu quero que você preencha todas as ações que você vai realizar diariamente, para que a sua marca fique em contato com o seu cliente todos os dias. Esse momento de crise, a gente tem que aparecer o dia inteiro, todo dia, de forma humanizada, de forma próxima, defendendo o nosso propósito. Assim, a gente vai poder equilibrar as nossas ações. Então, vamos avançar aqui a nossa metodologia para ver os próximos passos, né? Porque quando você chegou nesse movimento, você vai entender o seguinte, cara, quando eu tenho um propósito definido e esse meu propósito tem traços de humanização, o cliente tem mais empatia e eu consigo adequar o meu tom de voz para poder fazer a minha linha de trabalho acontecer dentro de um cronograma que foi estabelecido. Então, no final disso tudo, você vai ter aí dentro da sua estrutura um mini planejamento, assim como o plano emergencial foi. Você vai ter um mini planejamento, deixa eu voltar para a minha tela aqui. Você vai ter um mini planejamento para poder realizar aí na sua empresa essas ações de comunicação assertiva. Cara, pare de copiar a coisa dos outros sem a sua identidade e clonar nas redes. Busque a identificação com o seu público consumidor. Tente entender o que esse cara está passando agora. É preciso mergulhar no cenário dele, para dentro dessa investigação entender lá na alma o que ele está sentindo. E depois você vem para o negócio e constrói isso para você ter sintonia. Quanto maior a sintonia entre o que você está fazendo e o que as pessoas estão precisando, maior vai ser a valorização da sua marca. Não destrua a sua reputação. Não deixe passar esse movimento do caos, né, como a grande faca que vai romper tudo aquilo que você já montou. Você precisa, mais do que nunca, ser muito mais assertivo na forma que você se comunica com as pessoas. Beleza? Então, chegando aqui nesse momento final, espero que você, sinceramente, cara, espero que você use esse material com muita fé. Eu espero que você consiga realmente realizar cada uma dessas etapas, porque assim você vai ter uma sintonia maior com o seu mercado. Isso pode te ajudar a gerar valor agregado para a sua marca e você ficar um pouco mais forte nesse momento de caos. Beleza? Espero ter ajudado. Se você tem outros amigos do setor, compartilhe essa página para que essas pessoas também possam entender como
esse posicionamento em tempos de crise é fundamental para o cenário que a gente vive hoje. Beleza? Obrigado aí pelo tempo que você ficou aqui. Estou encerrando agora a minha participação. Vou voltar aqui para atender os meus clientes, que o negócio está o caos por aqui. Então, um abraço do arqueiro para vocês, galera. Foco, fé, planejamento e trabalho. Vamos em frente. Certo no alvo, sempre. O objetivo desse ponto é fazer com que a mentalidade estratégica apareça no nosso uma live, e você está vendo que as pessoas estão ali, mas não conseguem interagir.